Êxodo 31, a partir do versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeiras e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu mesmo designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que eu ordenei a você. Vocês perceberam o versículo 3? E o enchi do Espírito de Deus. Feche teus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por sermos cheios do teu Espírito. Obrigado porque o Senhor decidiu honrar vasos de barro. E o Senhor conta conosco, Pai, para fazer obras maiores. Que nessa noite o Senhor confirme as tuas obras sobre nós, que o Senhor confirme as tuas obras sobre os teus filhos, e que eles saibam que não estão sozinhos, que o Senhor é conosco, que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É o que eu oro hoje. Senhor, entra onde cada filho teu hoje está necessitando da tua visita. Entra e faça morada no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Boa noite a todos vocês. Nós falamos muito sobre Atos capítulo 2 esse mês, não foi? Falamos muito sobre o Pentecoste, sobre o Espírito Santo vindo. Nós falamos sobre o derramamento do Espírito sobre cada um. E hoje eu fui levado a esse texto e eu falei, uau. Nós sabemos que o Espírito, ele veio ali no Novo Testamento, e quando Jesus foi o texto que nós lemos, João 16, se eu não me engano, ele falou, é bom que vocês deixem eu ir, porque se eu não for, ele não vem, e a gente falou sobre isso. E achamos então que o Espírito Santo, ele só apareceu ali no Novo Testamento, mesmo sabendo que no versículo 2, o segundo versículo da Bíblia, ele diz o quê? Gênesis 1, versículo 2. E havia trevas na terra, e o Espírito pairava sobre as águas. E ali nós percebemos que o Espírito Santo, ele já estava em atuação desde a criação do mundo. A Bíblia é clara que ele esteve presente desde a criação. Façamos, pois, o homem. Quem falou isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse versículo 2 mostra que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito, ele foi derramado sobre todos em Pentecoste, mas ele estava desde o processo da criação, desde o seu início, ele já estava presente. E ele vinha sobre pessoas específicas, e aí você conhece a história, sobre Sansão, sobre Saul, sobre Davi, sobre Moisés, sobre Esther, porque todos aqueles que viveram no Antigo Testamento, esses foram visitados por Deus, através do Espírito Santo, que não morava, mas quando derramou em Pentecoste, Atos capítulo 2, que diz que todos foram cheios, ali então houve um derramamento do Espírito, e agora o Espírito não nos visita, ele mora em nós. Isso é poderoso, porque nós achamos e contamos história de Moisés, de Davi, de Esther, de Daniel. Nós falamos de Elias, de Eliseu, de vários homens e mulheres. Ruth, por exemplo, Ana, por exemplo. Nós falamos de vários homens e mulheres do Velho Testamento. Mas pasmem você, a primeira aparição do enchimento de Espírito foi um garoto de 13 anos. E que garoto é esse, pastor? Esse que eu falei para vocês de Bezalel. O Espírito encheu ele. E olha que interessante, porque o Espírito, quando nos enche, é para fazer alguma coisa. Então, ser ungido por Deus não é para você parecer alguém interessante, mas é para fazer obras interessantes. É para fazer muito mais do que você tem feito. Então, Bezalel foi a primeira pessoa dita nas Escrituras a ser cheio do Espírito de Deus. E Bezalel, ele tinha capacidade, gente. Bezalel, se você for estudar o contexto histórico sobre isso,
Bezalel já era alguém que trabalhava com as artes manuais. Ele fazia faca através de pedras. Ele era alguém que tinha habilidade em suas mãos. Então Deus, Ele não é louco, Ele não enche pessoas que são vazias. Ficou um paradoxo, pastor. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre você para fazer algo muito mais poderoso que você já tem feito. Ele não vem simplesmente para encher pessoas a bel prazer, Ele vem para confirmar quem você já é e te potencializar naquilo que você já faz. Bezalel, ele tinha capacidade, mas ele necessitava de habilidades específicas. O texto diz que o Espírito de Deus o encheu e deu a eles entendimento, deu a eles sabedoria, deu a eles ciência em todo o artifício. Que artifício era esse, pastor? O artifício que Deus queria executar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Deus, Ele queria construir algo. E aí depois você vai ver o que Ele quis construir. Depois você pode ler o texto de Êxodo 31 até Êxodo 39, que você vai entender o que eu estou dizendo. Ele queria as coisas da maneira que Ele almejava. Por quê? Porque a casa era dele. Ele queria levantar pessoas para construir a sua casa. Então Ele queria coisas de ouro. Ele queria a madeira que fosse diferente, ele queria o pano que fosse numa cor X, ele queria as coisas da maneira. Agora a pergunta que eu te faço, quando você vai construir sua casa, ou vai comprar uma casa, você quer a casa que agrada a mim ou agrada a você? Você vai querer algo que te agrada. Por quê? Porque ninguém compra aquilo que não te agrada. Eu queria um carro X, mas eu vou comprar uma bicicleta. Não te agrada. Então Deus, Ele pensou, eu quero construir uma casa para mim que me agrada. Mas Bezalel, ele tem habilidades, mas ele não tem habilidades específicas que me agradam. Então eu vou encher ele do meu espírito, para que ele entenda o que eu quero que ele faça. Para que ele faça do jeito que eu quero. Para que ele complete a obra que eu inicio na vida dele. Aqui está uma chave para você. Quando Deus vem habitar no meu coração, no seu coração, através do Espírito Santo, que diz a Bíblia que nós somos templo e morada de Deus, Ele quer fazer do jeito dele, gente. Ele quer fazer do jeito dele. E eu sei que você já construiu coisas, talvez você seja como a esposa de Ló, que construiu uma casa bonita, que fez algo maravilhoso, mas naquilo que Deus ia destruir. E você não quer abrir mão disso. Então aquela mulher, ela teve saudade do que ela viveu. Ela teve saudade de algo que ela não soube abrir mão, porque Deus falou, vai embora e não olhe para trás. Ela teve saudade do passado. E ela quis então se agarrar a algo que Deus já não estava mais. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando o Espírito ele vem fazer morada em mim e você tem que se permitir ser um instrumento. Você tem que permitir que esse quartinho que você construiu na sua alma, ele não condiz com aquilo que Deus quer construir na sua alma. Ele não condiz com aquilo que Ele quer fazer. Não, mas eu amo essa parede nesse lugar. Mas Deus às vezes Ele quer derrubar essa parede, porque Ele tem algo muito melhor dentro de você para ser feito. Então quando Deus, Ele faz isso aqui com Bezalel, Ele está mostrando para mim e para você, que Ele sabe o plano perfeito. Foi essa palavra que Ele colocou no meu coração. Eu é que sei que pensamentos tem. Eu é que sei. E às vezes aquilo que você acha que você construiu com muito sacrifício, que você fez e achou bonito, e ótimo, é muito bonito, mas às vezes Deus quer derrubar isso. Deus quer destruir alguns bezerros de ouro que ainda existem no nosso coração. A luz, Ele está aqui. Onde 2 ou mais estiver reunido no nome dEle, Ele faz presente. Ou seja, o que Deus quer fazer em mim e você é obra específica dEle. A boa notícia é que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Você vai gostar do resultado que Ele quer fazer na tua vida. Você vai se agradar daquilo que Ele está construindo dentro de você. Mas a minha hoje indagação e a minha sugestão hoje para você é: permita Deus trabalhar e fazer do jeito dEle. Sabe, uma vez eu ministrei essa palavra que falou muito ao meu coração. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus. Nós queremos ser Deus. Nós queremos e achamos que sabemos o que estamos fazendo.
Nós pegamos as coisas espirituais, trazemos coisas naturais, experiências, conhecimento, sabedoria natural, a fim de aplicar em coisas espirituais e falando assim: Senhor, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Existia um jovem na Bíblia que ele sabia o que ele estava fazendo, e ele pegou a herança dele e ele foi embora. No dia que ele se deu conta que ele não sabia o que estava fazendo, e que ele lembrou que lá na casa do pai dele ele comia coisas que os porcos dos pais, os porcos do pai estavam comendo, ele falou: eu preciso voltar para lá. Então o que ele reconhece? O primeiro reconhecimento de alguém que realmente está arrependido é: eu não pequei contra você, eu não errei contra a sua vida, eu errei contra os céus. É isso que ele diz, a primeira coisa: pequei contra os céus, errei com meu pai. Sabe, nós precisamos reconhecer que o Espírito Santo em nós é a habilidade para fazer aquilo que não conseguimos fazer sozinho. Mas quando que ele vai fazer? Quando você der espaço, crente. Quando você permitir que Deus toque você e faça do jeito dele. E quando ele vem fazer do jeito dele, esse quartinho que você fez e que não está legal, ele vai derrubar. Essa veste que você usa que não está legal, ele vai mudar. Essa fala que você fala e não está legal, ele vai mudar. Porque se você não mudar, ele não está fazendo a obra dele em você. Você está simplesmente achando que está fazendo por Deus algo que ele não está envolvido. Sabe, então espera-se mais de alguém que é cheio do Espírito Santo. Espera-se ideias diferentes, mentalidade diferente, coração diferente, porque a obra é dele. Está aqui comigo? Então esse poder do Espírito Santo, ele nos dá a habilidade para cumprimento de uma missão. Qual missão? A missão que ele me chamou para fazer e que eu não devo atrapalhar. Então, queridos, a unção do Espírito, ela nos dá poder para realização. A unção do Espírito não é para que você se gabe diante das pessoas, que você fala melhor em línguas, ou que você impõe a mão sobre os enfermos, eles são curados, ou que você... Não, a unção dele é para a realização das obras dele. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, fala que o Espírito é dado para nós, os dons do Espírito, para fazer a vontade dele. Coloca para mim aí, 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visitando o quê? Visando o quê? O bem comum de quem? Depois você lê esse texto. O que eu quero dizer para você, queridos? Se estamos falando do Espírito Santo, precisamos dar lugar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer mover em mim e em você de uma maneira que ele jamais moveu. Então hoje, deixe ele destruir esse quartinho escuro da tua alma, que você guarda ossos aí. Você guarda maldade aí, você guarda coisas que não deveria ficar mais nesse lugar, porque ele quer construir o palácio dele, através da tua vida. Sabe, Deus encheu Bezalel de habilidades, porque ele queria fazer a sua casa da sua maneira. É ou não é direito seu, se você está comprando uma casa, você comprar a casa dos teus sonhos? E Deus era assim. Ei, peraí, eu estou construindo a minha casa, então a minha casa é do meu jeito. Só que nós falamos e cantamos que somos templo e morada do Espírito Santo, mas não queremos deixar ele fazer do jeito dele. Não queremos ser aqueles tocados em áreas que a gente às vezes vai doer. Não queremos permitir que ele acesse lugares que nós demoramos muito para construir. Deus estava construindo a sua casa com a sua excelência, por isso ele foi dando detalhes de cada coisa que ele queria. E nessa noite Deus está dando detalhes para você de cada coisa que ele espera da sua vida. Sabe, Deus, ele não faz a sua obra de qualquer maneira, queridos. Ele não faz a sua obra de qualquer maneira. Sabe, a gente que por vezes vai fazer uma obra, aí falta o recurso, aí a gente espera, fica ali um tempo, depois você vai completando. Não, mas quando Deus vai fazer, ele não faz de qualquer maneira. A Bíblia diz assim: maldito do homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós é que somos malditos, não ele, porque ele faz a obra dele de uma maneira poderosa. E se você quiser, e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, porque ele está fazendo o melhor da terra para você. Então, existe excelência no céu. Existe excelência no céu. Por isso que ele queria
as paredes de um jeito, por isso que ele queria as madeiras que fosse usada teria que ser de um jeito, o ouro que fosse usado teria que ser de tal lugar. Por quê? Porque Deus é excelente naquilo que faz. Diga para a pessoa do seu lado: Deus é excelente naquilo que faz. Então existe excelência no céu, e essa mesma excelência hoje, ela está na minha vida e na tua vida. O que eu quero dizer com isso, queridos? Às vezes eu gosto de tal roupa, mas isso para Deus não é excelente, então eu não uso. Porque se eu sou instrumento dele, ele está permitindo que eu faça as coisas dele. Já percebeu o tanto que nós somos egoístas com o Espírito Santo? Nós queremos ser cheios da unção, mas vazios na obediência. Nós queremos que ele faça por nós e em nós, mas nós não queremos mover por ele e fazer por ele. Então nós não abrimos mão do que gostamos. Não, isso aí já é demais para mim. Até aqui eu vou, aqui eu já não quero mais. Não toque nessa área. Você não foi chamado para esse lugar. Da mesma forma que a casa de Deus, ela foi construída com a direção de Deus, hoje ele quer construir em você, segundo a direção dele. Talvez você goste dos puxadinhos, como eu falei. Talvez você goste da parede, talvez você goste da decoração, talvez você goste do que você construiu. Mas ele quer desconstruir coisas para edificar coisas muito mais poderosas. Sabe, se somos templo e morada do Espírito, nós precisamos ceder espaço para que ele construa da sua maneira a sua casa em nós. Para que ele construa a sua casa em nós. E Deus só constrói belos lugares para que ele possa habitar. Deus não vai habitar naquilo que é feio. Ele vem para transformar. Mas habitar é só naquilo que é transformado. As pessoas aqui do ministério falam assim: o pastor e a pastora são exigentes. Não, eu só estou buscando ser excelente, como excelente é o céu. E as pessoas se escandalizam com a excelência. Mas deixa eu te falar, isso é o teu pai, cara. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o cara que encheu Bezalel para fazer segundo o que ele queria. Porque se ele deixasse Bezalel fazer, talvez ele fazia um puxadinho. Porque para Deus a gente faz de qualquer jeito, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque essa campanha está findando hoje do Espírito Santo. Mas algo tem que ficar em mim, tem que ficar em você. A excelência do céu, ela tem que jorrar de nós. Então suas vestes têm que ser melhor sim, cristão. Suas vestes têm que ser melhor sim. Por que quando as pessoas estão no mundo, elas colocam roupa do mundo? Elas vão para a balada de mini saia, os homens vão lá todo troglodita, de blusinha e tal, aquela coisa. Por quê? Porque lá o que se aceita é como você se vende. Lá é a vitrine. Se você não se apresentar na vitrine, ninguém vai querer te querer. Mas quando falamos de Deus, temos que ser miserável, feios, lixos, maltrapilhos, usar qualquer veste, qualquer make. Me poupe, crente. Ele vai encher casas bonitas. Coloca Mateus 5,16. Fala de Bíblia, não fala de mim não. Eles vão ver Deus na sua vida quando você for excelente. É isso que está escrito aí? Deus vai ser glorificado na sua vida quando você mostrar as suas boas obras. Ficou melhor agora a tradução? Então ele vem e fala assim: Bezalel, você sabe construir, só que eu vou te encher do meu espírito, porque eu quero que seja feito do meu jeito. Não que você é ruim, mas é porque você não conhece a excelência como eu conheço. Você não conhece o que eu almejo fazer na tua vida como eu conheço. Então Deus está falando para mim e para você hoje: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei se esse carro vai ser legal ou se eu vou te dar uma Ferrari, porque é a Ferrari que eu tenho para você. Mas se você quer um Fusca, tudo bem. Só que eu tenho o melhor dessa terra para você. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque a nossa mentalidade, ela vai definir o que experimentamos da vida.
Se a tua mentalidade for de escassez, se a tua mentalidade não for uma mentalidade que o Espírito Santo toque a tua vida, e você mude por dentro, e veja bem o que eu estou dizendo. Eu era alguém com menos posses do que eu tinha hoje, financeiramente falando, mas eu andava no melhor que eu podia com as condições que eu tinha. Eu preciso ser melhor. Como que eu vou falar de um Deus poderoso e chegar numa reunião com um terno todo amarrotado, todo sujo, todo feio, e vou falar assim, olha, porque Deus ele é top, estou vendo pela tua veste, deve ser muito top ele. Hoje é um puxão de orelha. Querem o Espírito Santo? Deixa ele fazer a obra dele, deixa ele fazer do jeito dele dentro de você, e o jeito dele é excelência. Então Bezalel, eu quero ouro sim, eu quero essa madeira, eu quero desse jeito. Por quê? Porque a casa é minha, e se nós somos templo e morada, é desse jeito. Então não condiz mais alguns assuntos na tua boca, cristão, não condiz. Palavrão então, nem se fala. E hoje nem é F5, né, atualização. Mas Deus só constrói belos lugares para que Ele possa habitar. Deus quer habitar na tua vida, Ele quer transformar a tua história, Ele quer mudar o contexto do que você vive. Nós queremos, querido, coisas boas, mas deixa Ele ser bom dentro de você. Quantos estão me entendendo aqui? Não leve para outro lado, tá? E se você ficar chateado, eu quero que você fique aqui no final para eu orar por você, porque eu não quero parecer soberbo hoje, não quero parecer arrogante, mas eu quero te falar verdades que dói ouvir, mas que transformam viver. Bezalel, ele era capaz, ele fazia o melhor com o melhor que possuía, mas não fazia o melhor que Deus queria. Olha que interessante, ele fazia o melhor que ele podia fazer, mas Deus queria fazer mais. Então por isso que ele dá o seu Espírito, por isso que ele colocou o Espírito dele em nós, queridos, para fazermos obras maiores. Por isso Deus encheu de Espírito para fazer conforme aquilo que Ele planejou. Entenda, o Espírito em nós é a habilidade que faltava para fazer o que não éramos capazes de fazer. Esse é o Espírito. A verdade é que sem o Espírito Santo não seríamos o nosso melhor eu. O nosso melhor, não seríamos sem Ele. Então nós somos tão bons quanto mais permitirmos sermos usados pelo Espírito Santo. Quanto mais você se deixa ser usado, melhor você vai ficando. Sabe o que diz N.T. Wright? N.T. Wright é um teólogo. Eu gosto dos livros dele, tem ali na livraria, depois você lê. Não sei se você gosta de ler também, né? Mas N.T. Wright, ele diz assim: a beleza, ela aponta para um lugar. A beleza, ela aponta para um lugar. Em Mateus 5,16, as tuas boas obras apontam para o teu Pai. Por isso que eu e você temos que ser melhor, porque no nosso melhor está apontando para quem de fato merece a honra e a glória. A beleza e a excelência na nossa vida, ela aponta para Deus, queridos. Por isso que um cristão cheio do Espírito Santo, ele deve ser excelente naquilo que ele faz. Ele deve ser excelente. É claro, não estou dizendo para você que você vai fazer coisas que é além das suas capacitações. Por quê? Porque Ele deu talentos segundo a capacitação de cada um. Então você tem de Deus aquilo que você é capaz de multiplicar. Você tem de Deus aquilo que você é capaz de multiplicar. Mas espera-se mais de nós que dizemos que nele estamos. Pois a melhor propaganda de Deus em nós é as boas obras que nos tornamos. Essa é a melhor propaganda. Sabe qual é a melhor propaganda? Caramba, ano passado você estava quase divorciando, hoje você está tão apaixonado pela sua esposa, pelo seu marido, seu casamento é um modelo para mim, uma inspiração para mim. Sabe quem é? Deus na minha vida. Que eu permiti Ele me confrontar, me edificar, me exortar, porque é para isso que serve a palavra, sim ou não? A Bíblia foi inspirada por Deus, escrita por homens para exortar, edificar e confrontar em amor. Está lá em Hebreus. Então nós glorificamos a Deus quando somos melhores, queridos. Nós glorificamos a Deus quando somos excelentes. Nós glorificamos a Deus quando somos inspiradores. Nós glorificamos a Deus quando as pessoas querem beber do rio que está na sua vida. Quantos estão me entendendo?
acampavam na terra e destruíam as plantações. 34. Juízes 6, 34. Então Gideão tomado por quem, gente? Do Senhor. Ele convocou com toque de trombeta os abiezeritas para segui-lo. Ou seja, tomado pelo Espírito. Sabe qual é a tradução desse tomado pelo Espírito? Invólucro do Espírito. Sabe o que é invólucro? Você que está nesses dias de frio aí, cuiabano, você botou a luva. Quando você põe aquela luva, você está envolvendo a sua mão. Esse tomado pelo Espírito aí significa isso. O Espírito envolveu Gideão. Sabe por que o Espírito envolveu Gideão? Porque se fosse depender de Gideão, ele ia escolher 10.000 soldados como ele escolheu. Só que quando o Espírito envolveu ele, falou assim: não é pela tua obra, é pela minha. A capa que te protege é a capa que te guia. Você pegou essa? Se não pegou, tem uma frase ali atrás do bispo, você lê ela. A capa que te protege é a capa que te guia. Então deixa eu fazer do meu jeito. Gideão, o lance é o seguinte: leva eles para beber a água e eu vou escolher os seus valentes. E quando chegou lá, eles beberam água. Deus separou quanto, gente? Vocês lembram dessa história? 300 derrotou quanto, gente? Posso te ajudar? 185.000 pessoas foram derrotados por 300. Faz aí para mim aí essa conta aí no celular aí. Divide aí para mim 185.000 por 300 e me fala quanto que dá. Ou seja, quando o Espírito de Deus nos envolve, Ele faz na capacidade dEle. Eu preciso ser invólucro pelo Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele vai fazer as obras da maneira dEle. Quanto que deu aí, gente? 600 e... misericórdia. Derrotou 616. Será que nós conseguimos fazer isso? Ou seja, o Espírito Santo, Ele é poderoso e suficiente para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, do que você espera. Então o Espírito Santo envolveu Gideão para fazer coisas que era humanamente impossível. Eu vim aqui te dar uma boa notícia: quer ser cheio do Espírito Santo? Você vai fazer coisas humanamente impossíveis. Humanamente impossíveis. É humanamente, pastor, impossível abrir uma empresa em janeiro e ao final do ano eu estar faturando mais de 10 milhões. É humanamente impossível eu abrir um negócio e esse negócio ele explodir. É humanamente, sim. Você está envolto do Espírito Santo. Ele está contigo para fazer o que você não faz, para dar poder a quem você não tinha, aonde você não tinha. Então, enquanto Gideão preparou um exército gigante para a batalha, Deus vai lá e reduz para 300 para mostrar que o poder não é seu, o poder é meu. Se nós vamos, lembra de Davi? Davi vai enfrentar Golias. Já estou terminando, tá, gente? Fica tranquilo. Davi vai enfrentar Golias e ele fala uma frase que me marcou e te marcou. Que ele diz assim: você vem contra mim? Com a lança e espada. Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando nós estamos com Deus, nós não andamos sozinhos, nós não estamos fazendo algo aqui, gente, perdido no tempo. Nós estamos com o Espírito Santo para ir no poder do Espírito Santo, para fazer no poder de Deus. Nós queremos ser aqueles usados pelo poder de Deus, mas então deixa Deus hoje ser poderoso na tua vida, através de você. Então esses 300 derrotaram aí, nós vimos aí que derrotou 616. Qual é a chave aqui? O que você não consegue fazer por suas forças, o Espírito Santo fará pela sua entrega. O que você não consegue pelas suas forças, Ele vai fazer pela tua entrega. Então, como diz o bispo JB, a fé, ela não é um esforço, a fé, ela é uma entrega. É saber em quem tem crido e que Ele é fiel. E ponto final, gente. Você não precisa, não, mas eu sei quem tem crido, mas Ele é fiel para fazer se eu tivesse condições. Não, Ele é fiel para fazer se eu pudesse fazer isso. Não, Ele é fiel para fazer em qualquer condição.
E Ele vai fazer na tua vida. Entendeu por que nós devemos ser dependentes do Espírito Santo? Quando você jejua, quando você ora, quando você se consagra, você sai de cena para que o Espírito Santo entre em cena. Sabe quando você jejua, aí você fala assim, eu vou jejuar, por quê? Porque eu estou precisando pagar uma conta amanhã, então eu vou jejuar. Ok, motivações erradas, mas com o princípio correto. Aí o que acontece? Jejuei para pagar a conta, só que nesse jejum, sabe o que aconteceu com você? Você deu lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, que sabe melhor que eu e que você, coisas que precisamos, ele faz o quê? Ele vai, através da sua vida, levantar recurso com a sua sabedoria que Ele está te dando. E aí você vai ter lá no outro dia o dinheiro para pagar aquela conta. Aí você fala, uau, todas as vezes que eu precisar de algo, eu já tenho uma superstição, é só eu jejuar. Motivações erradas, mas o princípio está certo. Qual é a minha motivação em jejuar? Que eu seja usado tremendamente pelo Espírito. Que o Espírito cresça dentro de mim, que a vontade dEle prevaleça nas minhas vontades, que Ele seja visto e eu seja escondido, para que Ele então faça, porque Ele sabe melhor que eu e que você o que precisa ser feito. Então é por isso que nós jejuamos, queridos, para sermos mais sensíveis ao Espírito Santo, para entender mais as coisas no Espírito e não na carne. João capítulo 7, versículo 37, coloca aí para mim na tela. João 7,37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, queridos, nessa noite eu quero te propor, busque mais um gole. Busque mais um gole. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você bebe da fonte de vida, você fica cheio de vida. Então o que eu preciso fazer, pastor? Buscar mais um gole. Eu quero te sugerir nessa noite que nós precisamos tomar mais um gole do Espírito Santo. E como que tomamos isso? Jejum, oração, consagração, entrega, mover e por aí vai. Nós precisamos beber mais um pouco da água viva do Espírito Santo. Nós precisamos mais desse rio que vai fluir de mim e de você, que é o Espírito Santo. Então a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, 18, não se embriague do vinho que traz contendas, briga, confusão, tiro, bomba e canhão. Mas se encham do Espírito, mas se embriaguem do Espírito, sejam cheios do Espírito. Por que Efésios e Paulo está falando isso para mim e para você? Porque ele sabe qual é a chave, queridos. Ele sabe qual é a chave que abre as portas. É ser cheio do Espírito Santo. Nessa noite, acabou meu esboço, eu quero falar para você, seja cheio do Espírito Santo. Sabe? Mas deixe com que ele destrua esse puxadinho que você fez na sua alma. Deixe que ele entre e faça morada. Deixe que ele faça do jeito dele. Ele tem as peças melhor que ele quer colocar. Ele tem a situação melhor que ele quer resolver. Ele tem a maneira certa que ele quer fazer acontecer na tua vida. Ele sabe o que ele está fazendo, gente. Deus sabe o que ele está fazendo, ele não perdeu o controle. Eu e você perdemos o controle, mas ele não perdeu o controle. Quando João foi levado em sonho, a primeira coisa que ele viu, em visão, a primeira coisa que ele viu, que tinha alguém assentado no trono. Primeira coisa que Isaías viu, lá no texto de Isaías, é que existia alguém assentado no trono. Toda visão que Deus deu para homens mostrou que essas visões levavam a alguém que não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da sua vida, mas ele quer assumir o comando de algumas coisas que você não está permitindo que ele assuma. Então ser cheio do Espírito Santo é deixar ele no comando. Senhor, é para eu fazer isso aqui? É para eu ir para lá? É para eu fechar esse negócio? É para eu pular fora dessa sociedade? É para eu fazer isso? É para eu me mudar? É para eu comprar? É para eu ter filho? Pergunta para ele. Ele está fazendo uma grande obra. Ele está como Neemias, reparando, restaurando, sabe, reformulando o muro que está lá, todo quebrado. Que muro é esse, pastor? Os muros das permissões da tua vida que você foi dando. Então ele está como Neemias hoje, restaurando essas muralhas
de uma por uma, a fim de que fique uma fortaleza e o inimigo não entre mais nos lugares que eles não devem acessar. Quantos estão aqui comigo? Então vamos ficar de pé para a gente orar. Sabe, eu não sei qual a parte que você ficou aqui, ou se você só ficou chateado comigo de falar algumas verdades, mas que o Espírito Santo hoje ele possa te convencer, como ele diz em João 16:8, se eu não me engano, que ele convence da justiça, do pecado e do juízo. Sabe, ele está à nossa disposição para fazer algo que ele decidiu e intentou fazer, e eu e você precisamos dar espaço para isso. O mundo vai colocando coisas em nós, vai impregnando, sabe? O mundo vai nos editando, essa é a verdade. Porque uma vez você foi fazer um negócio, o cara te passou para trás, outra vez você fez negócio, o cara te passou para trás, outra vez você fez negócio, deixaram de te pagar e você fala, não faço mais negócio. O mundo editou para você o que é negócio, sim ou não? Só que se você volta a ser inocente, você fala com Deus, Ele ia te falar, não faz negócio com essa pessoa. Não vai para esse lugar, não entra nisso que você está querendo entrar, não dá esse passo que você quer dar. Ou seja, a nossa falta de dependência de Deus, do Espírito Santo, nos fez ser independentes, achamos que somos crescidinhos demais, quebramos a cara. Então Deus falou com Bezalel, falou assim, Bezalel, você sabe fazer, por mais que você tenha 13 anos de idade, você é um garoto, está começando a vida, você sabe fazer, mas eu vou encher do meu espírito a sua vida, porque eu quero fazer do meu jeito. Hoje eu vim aqui nessa noite só para te falar essa frase, Deus quer fazer do jeito dele na sua vida. Só vim te falar essa frase, quem saiu antes perdeu. Ele só veio e ele só quer fazer do jeito dele. Simples assim. Não é porque você não sabe, não é porque você não tem capacidade, não é porque você... Não é. Mas o projeto que nasceu nele é feito pelo arquiteto dele. E o arquiteto dele é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então se você puder cantar essa canção hoje, fazendo uma oração de entrega para Deus, você faz a sua oração hoje, e você entregue para Ele o que você precisa entregar, o comando do teu coração, o comando da empresa, o comando da família, o comando das tuas vontades, mas Ele quer fazer do jeito dele.